Então aqui ele vai falar dos obstáculos de chamata, né? Os obstáculos à meditação da tranquilização mental. Então deve-se pacificar a mente com os antídotos para os 5 obstáculos, né? O primeiro obstáculo é a preguiça para meditar, né? Que é um obstáculo muito comum, na verdade, né? Até quando a gente já está há anos envolvido com esses assuntos, tem dia que bate aquela, ai, não, agora, vou deixar para depois, né? Agora não. É, agora eu vou comer alguma coisa. Então, a preguiça é um obstáculo que tem que ser vencido. O segundo obstáculo é o esquecimento do Dharma, né? Se a mente, e aí entra muita questão que a Irinice pontuou mais cedo, né? A importância do estudo, de você nutrir a mente, né? Ter esse cuidado de nutrir a mente com o Dharma, para que você não esqueça, porque se a mente está embotada, se ela se esquece, ela nem vai querer meditar, né? Ou ela pode, a pessoa pode até tentar meditar, mas ela meio que não vai ter muito foco para meditar. O torpor e a agitação, né? Esses são classicamente citados sempre em textos que vão falar sobre meditação, né? O torpor, que a gente pode entender como a letargia, né? Quando você começa a bater ou um desânimo ou um cansaço também, pode ser um cansaço físico que provoca esse torpor mental. A pessoa pode estar passando por um processo de melancolia, de tristeza, de depressão. Isso tudo leva para esse torpor, tem relação com esse torpor. E por outro lado, tem a agitação, né? Quando a pessoa começa a ficar muito eufórica, quando vem uma agitação mental e, e aí ela perde o foco também, né? E pode ter a ver com a ansiedade aí também, né? Aquela mente que está tão ansiosa e aí fica que nem uma metralhadora, né? Ou alguém que está atirando para todos os lados. Então, o torpor e a agitação. A não aplicação dos antídotos. Se você não aplica os antídotos, realmente os obstáculos continuam lá. Ou a aplicação excessiva também. Esse é um ponto interessante, né? A gente está aqui lidando com uma linguagem alquímica, de certa forma, né? Alquimia budista. A diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes é a dose. Então, você aplicar o antídoto quando não é necessário, né? Quando a sua mente nem tá focada naquele problema, mas aí, de repente você traz aquilo à tona e entra em conflito com aquilo, sendo que não era o momento para trazer aquilo para a mente. Então, quais são os antídotos a esses 5 obstáculos e quais são os 8 antídotos? O antídoto para a preguiça é a convicção, é a aspiração, o esforço, a flexibilidade. Esses são os antídotos para a preguiça. Então, ter convicção de que meditar vale a pena, de que meditar vai propiciar uma transformação, de que é um passo a mais, ainda que pequeno, para libertação do samsara, para transformação da mente, para se aproximar cada vez mais do Mahayana, da senda dos Bodhisattvas. A aspiração, né? A aspiração Mahayana. Pensar que essa prática é uma prática que vai conduzir à felicidade. E que no contexto Mahayana não é só a nossa felicidade, mas a felicidade de todos os seres, né? É uma prática que realmente pode remover, né, essa reta motivação, pode remover a insatisfação, a angústia, o sofrimento que nos acompanha desde tempos imemoriais. O esforço, né? Botar um pouquinho de esforço aqui, né? Sentar a bunda na cadeira e meditar. Não falam isso? Senta a bunda na cadeira e estuda? Então, senta a bunda na cadeira e medita. Ou na almofada, sei lá em que posição vocês gostam de meditar, né? Isso é um ponto que eu nem falei muito, né? A postura da meditação. Obviamente, no Oriente se medita mais sentado em almofadas, né, na posição de lótus, mas no Ocidente, eu raramente na minha vida meditei em lótus, né, e eu até consigo fazer a postura de lótus, o problema é desfazer depois o nó das pernas, isso que eu acho difícil. A gente não tem muito essa flexibilidade, né, e a gente não tem muito costume de trabalhar esse tipo de flexibilidade. Então, se você não tem, você pode meditar sentado mesmo numa cadeira, né? Meditar sentado, com a postura ereta. Hoje alguém falou sobre os mudras, acho que foi até a Vânia, né, que perguntou sobre os mudras na meditação, né? E aí uma pessoa até complementou, eu mostrei um videozinho que tinha os vários mudras, mas o mudra mais usado na meditação e que é o que eu uso, é você colocar a mão
a mão esquerda sob, né, embaixo da mão direita e colocar os dois polegares se tocando, né, formando um triângulo. Então aqui, né, acho que essa posição aqui é fácil. Então é um mudra que geralmente nós usamos, né? E de certa forma ele contribui, digamos assim, para fechar o nosso canal energético, fechar o fluxo de energia, né? Então ele é um mantra que ajuda na prática da plena atenção, do foco, né? Dessa, digamos assim, concentração dessa energia mental. E se for meditar sentado, então as pernas normais, né? Talvez os pés podem se tocar também, ou pode cruzar um pé no outro, também pode fazer isso. Então, mas ter esforço e ter flexibilidade. E aqui não é só flexibilidade física, embora ela também seja útil, mas ter uma flexibilidade mental, né? Uma flexibilidade que eu penso até de como eu vou adaptar essa prática na minha rotina, né? É não cair naquela intransigência do tipo, ah, não, hoje eu medito todo dia às 6 da manhã, hoje eu acordei mais tarde, então eu não posso mais meditar, né? Não ter essa postura inflexível. E ao mesmo tempo também ter uma flexibilidade mental em que a sua mente ela não fica embotada, né? A sua mente ela não se perde nos meandros das perturbações, os labirintos das perturbações, que aí ela começa a achar que meditação é impossível, que ela não está num bom momento da vida, que agora ela não pode, que não vale a pena tentar fazer isso agora. Isso tudo é um tipo de inflexibilidade. Então, buscar a flexibilidade em todos os seus sentidos. Esses são antídotos listados, né, para a preguiça. O antídoto para o esquecimento, a contínua lembrança, né? Isso até é engraçado. Você não quer esquecer de algo? Então não esqueça, se lembre. Não quer esquecer, não se esquece, ué. É simples. Mas é no sentido aqui de você nutrir a mente, como já falamos bastante hoje. Nutre a mente com esses ensinamentos. Mantenha a mente minimamente focada nesses ensinamentos ao longo do dia. Tome refúgio nas três joias. Inclusive, na meditação budista, a gente inicia a prática com a tomada do refúgio. Eu tomo refúgio em Buda, eu tomo refúgio no Dharma, eu tomo refúgio na Sangha espiritual. Então, mesmo quando você não vai meditar, se você tomar esse refúgio ao longo do dia, pode ser mentalmente, né? Tá ocupado com alguma coisa, volta a mente para o Buda e toma esse refúgio. É uma forma de ajudar a manter a contínua lembrança na mente também. E claro, ler, estudar e tudo mais. E refletir, né? Ter a autoobservação, se possível, durante todo o momento, todos os momentos do seu dia, mesmo fazendo outras coisas que são importantes que tem que fazer, mas ainda manter uma parte da mente testemunhando tudo, né? Observando tudo. A gente consegue, a nossa mente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. O antídoto para o torpor é a vigilância. Então, quando vem aquele tipo de torpor, é não permitir que ele surja. Quando você sente aquela sensação, uma dica que os textos dão, Kamala Shila dá muito essa dica. Se você está se sentindo muito embotado, visualize uma luz, né? Uma luz dourada, por exemplo, né? Quase como se fosse a luz do sol, realmente. Para ela é como se você está acendendo uma luz, né? Que fica mais difícil de cair nesse estado de torpor, né? Você vai ter mais dificuldade de dormir, por exemplo, com uma luz apagada. Então, essa luz sendo esse impulso de vida que chega até você, né? E realmente, se você está num dia meio cansado, mas ainda assim quer meditar, aí vale a pena deixar a luz também do ambiente bem acesa, porque também o risco de cair no sono vai ser menor. O antídoto para a não aplicação, faltou aqui o antídoto para a agitação. O antídoto para a agitação, ele também vai envolver a vigilância, mas o antídoto para a agitação, ele é um outro, ele vai ser de uma outra espécie. É você, se sua mente está muito ansiosa, está muito agitada, está com uma euforia inadequada para aquele momento, pensa na morte. É o que os textos sugerem. Pensa na impermanência.
né? Pensa no tempo que está indo embora enquanto você se perde com essa falta de foco, com essa euforia. Então, é para diminuir essa agitação, você realmente voltar a mente para, falando num tom meio de brincadeira, para tópicos mais deprimentes, digamos assim, né? Mas que tem a ver aqui com o Dharma, né? O pensar na morte, pensar que a impermanência é uma marca do samsara e que temos que aproveitar o tempo que temos, né? Temos que aproveitar esse tempo agora para a prática. Então não é tempo de se perder com euforia, de se perder com ansiedade, né? Coloca os pés no chão e pensa que você tem que se focar, porque o tempo é curto. O antídoto para a não aplicação dos antídotos é a aplicação, né? Como o exemplo aqui que foi dado hoje pela Cláudia. Se você está com alguma questão, situação de irritação, você aplica. Você vai meditar sobre a paciência, vai meditar sobre a paz, né? Então, aplicar o antídoto. Mas aí também tem o outro aspecto, que é o da aplicação excessiva, a aplicação demasiada, que aí é um caso que você não precisa aplicar, né? Eu não estou no momento que eu estou sendo afetado pela raiva, então não tem por que eu trazer isso para uma prática de meditação cujo foco que eu escolhi nem era esse. Lembra sempre disso, né, que a gente conversou. Escolher um foco a priori, né, de meditação, um tópico de meditação, como o Tsongkhapa fala no Lamrim Chenmo, né, um objeto virtuoso para a prática da meditação. Então, após a prática de meditação, abra os olhos e veja tudo como sendo a mesma natureza do Dharma Dhato. Parece que todo slide agora, toda reunião, a gente está terminando no slide que fala do Dharma Dhato. Então, as aparências do mundo são como os 8 símiles ilusórios. Isso está nos Prajnaparamita Sutras. Essas aparências do mundo, elas são como uma estrela cintilante, porque elas brilham e nos atraem, né? Mas a gente não consegue alcançar. E a gente vê a estrela, mas o que a gente vê, às vezes, essa luz da estrela que chega a nós, é até uma estrela que já morreu, né? Porque isso viaja anos-luz, milhares de anos-luz. Mas aquela estrela já nem existe mais, já nem tem mais aquele brilho, mas a gente se atrai por aquilo. Então é um brilho enganoso que nos escapa. É como uma ilusão de ótica. Pensar nas aparências do mundo, no mundo fenomênico, como uma ilusão de ótica. Ele não é uma ilusão, mas a nossa visão está distorcida. Então, a gente vê as coisas sob uma ótica distorcida. Como uma lamparina. E aqui ele dá o exemplo da lamparina, porque a lamparina, ela, ela tem aquela chama, eu acho que essa é a palavra bruxuleante, aquela chama que é meio instável, né? Então, aquela chama que ora ela apaga, ora ela volta, ela é instável. Ao mesmo tempo que parece como vai ser algo que vai te trazer luz, mas aquilo é impermanente, né? Uma hora ela se apaga, uma hora a chama volta, uma hora a chama vai. Como um sonho, né? Essa é uma comparação, né? Simile é comparação, essa é uma comparação tranquila, né? Essas aparências, elas são como um sonho, porque a nossa mente perturbada, ignorante, viciada nesse estado de perturbação, ela não vê as coisas como elas realmente são. Então, é como se ela estivesse sonhando, realmente. A gente tem até uma palavra em português que é um neologismo, né? Delusão, né? É como se ela estivesse nesse estado de delusão, um delírio, de certa forma, né? Esse modo de confusão também é a palavra que a gente usa, que remete a uma palavra sânscrita, que é moha, M-O-H-A. Como um relâmpago. É um relâmpago porque é algo que é muito rápido, é impermanência, né? O Shantideva fala isso no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. A nossa vida, ela é passageira como um relâmpago. É como a água na lua, né? É aquele reflexo da água na lua que eu acho que é a lua de verdade. Aí eu vou lá Lua tentar pegar na água, aquilo, não? Lua é a na lua água, na não? água. Ah, não a água na lua, a lua na água. Eu inverti aqui a coisa. Então, como a lua na água. Pode até ter, eu acho que até tem água na lua, né? Não lembro. Eu lembro da NASA ter descoberto umas coisas assim tempos atrás.
mas a lua na água. Então que você vai atrás, tenta pegar aquilo e cai e se molha, se afoga naquela água. E é como uma miragem, né? Reforçando aqui essa ideia da ilusão de ótica, que vem de uma confusão, né? Como alguém que está num deserto e vê aquela miragem, mas na verdade aquilo que parece um oásis é um bando de cactos que vai te machucar. Com uma nuvem, também porque a nuvem ela é passageira, ela vai mudando de formas, então também é algo impermanente, é algo passageiro. Então pensar nas aparências do mundo fenomênico, incluindo aí o eu, né, o nosso senso de eu separado, como sendo esses oito símiles, né, essas oito comparações, né, como sendo uma dessas coisas aqui, sendo como uma dessas coisas, melhor dizendo. Mas pensando, né, para fechar então a reunião de hoje, então, após a prática da meditação, abra os olhos e veja tudo como sendo a mesma natureza do Dharma Dhatu. Veja tudo como sendo a realidade última. Veja tudo como sendo a plenitude suprema. Veja tudo como sendo o puro nirvana, a natureza essencial, né? O reino que já está em vós, mas que a gente ainda não consegue percebê-lo, como diria Tomé no seu apócrifo, ou como sendo Brahman, como diria a Vedanta e como diz o budista Bhava Viveka também, né? Que não é um Deus, não é algo individual, mas é a realidade última, é a verdadeira natureza de todas as coisas, o verdadeiro Svabhava. É vazia de outra, exceto a si mesma. É o verdadeiro si próprio, é o verdadeiro si mesmo, é o verdadeiro Atman que está presente em tudo, é a natureza última de todas as coisas. Então, abra os olhos e veja tudo como sendo isso, e ao mesmo tempo entendendo que as aparências são vazias de existência separada, porque a natureza última da realidade, a realidade última, é o Dharma Dhatu.